Uma boa tarde para vocês. Vou fazer... Eu já soltei o sonho do arrebatamento, soltei a Santa Escritura. Agora vou soltar outro sonho, ainda vou soltar mais outro. Vou soltar os sonhos para você, nem que seja um vídeo curto, mas vou soltar os sonhos todo santo dia. Por quê? Porque Jesus já está voltando. É tempo das pessoas renunciarem e correr atrás da sua própria salvação, porque o Senhor, Ele já concedeu. Ele já concedeu a salvação a vocês, agora falta vocês correr atrás da própria salvação de vocês, né? Não já foi dado. É só você chegar e confessar o Senhor. Procura um tempo evangélico, procura um pastor e aceita Jesus. Vocês precisam confessar Jesus como suficiente salvador da vida de vocês. Só assim vocês herdam a vida eterna. Senão, vou soltar o sonho. Eu sonhei que eu tava no canto. Quando eu olhava pra trás de mim, eu avistava Jesus. Ele vinha descendo uma rua. Era uma rua de subida, ele vinha descendo. Uma subida medonha, ele vinha descendo. Por cima da calçada. Vinha descalço, com uma coroa de espião na cabeça. O cabelo dele todo ensopado de sangue. Ele vinha dos pés, da cabeça até os pés cobertos de sangue. Quando que o transpassava na cintura dele, tava da cor de vinho do sangue dele. E ele vinha de cabeça baixa. Era uma rua de pão de comércio. Os comércios tudo fechado. Não tinha ninguém com ele no meio da rua. Ele tava sozinho. E na hora que eu avistei ele assim, desse jeito, eu corri e fui ao encontro dele. Eu abracei ele, ele me abraçou, me cobriu com o manto, eu me acordei. Quando eu me acordei, a primeira coisa que me bateu, se você quer me dizer que o senhor tá sozinho? Aí eu me preocupei, mas tem tanta igreja, como é que o senhor tá sozinho? Aí quando eu li o livro do Apocalipse, que é o que eu vou ler pra vocês, eu entendi. Vou soltar outro detalhe desse sonho pra vocês. Quando eu abracei o meu noivo, ele tampou a cabeça, ele tampou do joelho para baixo, ele limpou do ombro até acima do joelho, ele limpou, deixou bem limpinho. Por quê? Porque ela era o pecado do mundo inteiro sobre ele. Se eu fosse abraçar nele, ia pegar em mim, entendeu? Aí que foi que ele fez? Ele limpou. E o pano que tava transpassado na cintura dele, tava da cor de vinho, quando eu abracei, ele tava bem vermelhozinho. É o que eu falo, o detalhe desse sonho pra vocês. E entreguei pra vocês, agora eu vou soltar Santas Escrituras, que foi lá que eu entendi esse sonho, né? Eu entendi. Todos viraram as costas pra ele, é o que tá escrito no livro do Apocalipse. Porque até no sonho eu meditei, que eu tava com as costas viradas pra ele. Por quê? Porque eu tava de costas quando eu virei ele. Quando eu me virei, que eu avistei ele. Quando eu avistei ele, que eu corri, fui ao encontro dele. Eu abracei ele, ele me abraçou, me cobriu com o manto, eu me acordei. Pra você ver, o ID do Senhor tava abandonado. O ID, ele sai no meio do mundo pregando o evangelho. Isso que tá abandonado, né? Mas graças a Deus ele levantou pessoas de coragem e de ânimo para pegar o evangelho. Eu entendi esse sonho aqui, foi confirmado, é Apocalipse 2. Apocalipse 2 e o versículo 3, versículo 4 e versículo 5, né? Vou pro versículo 19, E sofreste, tende paciência, trabalhaste pelo meu nome, não se cansaste. Senhor, meu noivo elogiou o trabalho dos pastores. Mas no versículo 4 o Senhor tem algo contra. Se vocês não, como é que chama? Se vocês não voltar a fazer o que ele fazia, vocês vão perder o que vocês estão prestes a ganhar. Por desobediência. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, por de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Pois se não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castital, se tu não se arrepender. Ele pede arrependimento dos companheiros dele, que ele se volte para pregar a palavra de Deus novamente e que arregace as mangas, porque nós já estamos no ponto de partida, nós já estamos para sair dessa terra. Então, Jesus está voltando para vir buscar as 5 virgens dele prudentes, que são os 5 templos do Senhor aqui na face da terra, e buscar sua noiva. É o que eu tenho para dizer para vocês. Jesus está voltando. O carnaval passou, agora vai vir um grande juízo sobre a face da terra. Por causa de quê? Ele deu a oportunidade. O Senhor, ele dá sempre a oportunidade às pessoas. Até para ver onde a pessoa vai, mas o ser humano, o pensamento dele só é mau, maligno. E o Senhor deu oportunidade, as pessoas desperdiçaram e jogaram fora a oportunidade que ele deu. Muito pelo contrário, fizeram foi desnobrar do amor dele, do que ele fez por nós na cruz do Calvário. O que foi que fizeram? Pegaram a imagem de uma Bíblia, né? Pegaram uma Bíblia, colocaram na frente de um carro de carnaval,
colocaram o nome Assembleia de Deus. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Aí vão ser pesados na balança. Aí não quero arcar com as consequências. Mas na hora de fazer bom, fazer os fazimento de pouco, né? Então, olha, o Senhor tá vindo, te prepara. Se aconselha com quem tem que te reconciliar, conserta os seus caminhos, volta para o teu Criador, porque o juízo está chegando sobre a face da terra. E não vai custar mais muito não, viu? Ó, deixa eu ler para vocês aqui o outro versículo 19. Apocalipse 3 e o versículo 19. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo, se põe zeloso e arrepende-te. É o noivo falando. O noivo falando e a noiva só repetindo as palavras dele, né? É o noivo falando e a noiva só repete o que está escrito. E eu peguei esse Senhor, na hora que eu me acordei assim, Senhor, tu quer me dizer que o Senhor está sozinho no teu id? Abandonar o teu id? Se foi, tu não vai estar só mais, não, eu vou estar contigo do teu lado, pregando o evangelho. Só me ajuda, porque tu sabe que mal sei ler. Então, e é o terceiro sonho que eu vou soltar para vocês agora. Mas antes eu vou soltar para vocês o que eu falei. Já estava escrito, já estava profetizado, eu fiz só cumprir, né? A gente às vezes compra as coisas até sem saber. Mas não tem nenhum problema. Ó, Cantares 3, pelo que eu falei para o Senhor, né? Quando eu me acordei, se tu tá solto, não vai estar mais solto, não. Vou estar do teu lado, pregando o evangelho. Me profissionei do lado do Senhor como uma coluna, mas foi uma coluna de fumaça. É o que está escrito na Bíblia, coluna de fumaça. Então, não vou tirar e dizer que é outra coluna, é coluna de fumaça. Coluna de fumaça não dura muito tempo com vocês, não. Vocês viram a fumaça? Só se for fumaça de um vulcão, né? Que passa tempos e tempos. Por então, ó, quem é... Cantares 3 e o versículo 6. Quem é esta que sobe do deserto, como coluna de fumaça, perfumado de mirra e de incenso, e de todos os povos do mercador? Foi isso que o Senhor me mostrou, que estava sozinha. E foi isso que eu falei para ele. Senhor, eu vou estar contigo pregando o evangelho, só me ajuda, porque tu sabe que mal eu sei ler. Então, e é isso que o Senhor está fazendo. Agora eu vou soltar para vocês o outro sonho. Eu sonhei que eu estava numa casa. Quando eu olhava... Vocês me perdoam? Eu sonhei que eu estava numa casa, é porque eu já confundi o sonho. Vocês perceberam, né? Vocês percebem tudo. Então, vou soltar esse outro sonho que tá mais eu nas redes sociais pregando o evangelho. Eu sonhei que eu estava numa casa, tava eu, a minha irmã e Jesus, né? E a minha irmã, ela estava fazendo água, eu e Jesus, nós estávamos nas redes sociais pregando o evangelho para vocês, falando da vinda dele. E nós passávamos um tempo, só que não era um tempo muito grande não, era um período de tempo pequeno. E na hora que nós passava, esse período de tempo nós parava, eu e ele. Ele ficava de frente para mim, eu de frente para ele, ele se abaixa assim como fosse para pegar algo, e ele desapareceu. Na hora que ele desapareceu, eu já me angustiei. Eu disse, ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar. Quando eu falei isso, ele voltou todo de branco. Todo de branco, resplandecente. E ele chegou pra mim e disse assim, tu me espera, eu vou voltar. Ele só esperou eu dizer um sim pra ele. No que eu falei um sim, ele desapareceu da minha frente. E o que eu vou soltar pra vocês, o sonho, vou soltar as Santas Escrituras pra confirmar a vocês. Bora pra cá. Apocalipse. Porque nós estamos em Apocalipse, né? Então, tem que confirmar em Apocalipse. Ó, a Filadélfia. Ó. A Filadélfia. Vou ler o versículo 10, que é falando sobre o que ele me pediu, pelo que ele me falou, né? Ó. Porque guardaste a palavra da minha paciência. Ele chegou pra mim e disse assim, tu me espera, eu vou voltar. Ele só esperou dizer um sim. Na hora que eu falei um sim, desapareceu da minha frente. Ó. Porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Eu falo isso para vocês, eu falo o versículo das Santas Escrituras para que vocês creiam e vocês acreditem. Mas para mim não precisa disso não. Bastou a palavra dele, já para mim já é o suficiente, não precisava. Mas ele deixou por escrito, porra, então tem que soltar para vocês, para que vocês creiam. Não seja igual Tomé, né? Eis que eu
farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeu e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venha e adore prostrado aos teus pés e saiba que eu te amo. Entreguei para vocês, né? Pronto. Agora vou soltar uma parte também sobre o que lá em Cantares, para poder confirmar que ele estava mais eu do meu lado, pregando o evangelho mais nas redes sociais, mais eu. Agora, quarta eu não falo, tá repreendido. Ó. Cantares 8 e o versículo 5. Para confirmar que ele estava mais eu do meu lado pregando o evangelho, ó. Quem é esta que sobe do deserto e vem encostada ao seu amado? Meu amado é Jesus de Nazaré, o meu grande amor da minha vida. Entreguei para vocês sobre esse sonho. Agora, vou confirmar mais algo para vocês sobre esse sonho lá em Osés. Deixa eu pular aqui bem rapidinho para me confirmar mais algo para vocês em Osés. É para que vocês se voltem para o meu Senhor, para que vocês se voltem para o meu noivo. Não há mais tempo para você estar desperdiçando, não. Ó, Osés 2, e o versículo 15. Vou ler o versículo 15, não, vou ler o versículo 16, ó. E naquele dia, diz o Senhor, tu me chamarás meu marido, e não mais me chamará meu Senhor. Naquele dia, tá dizendo aqui, ó. E naquele dia no dia do arrebatamento, e naquele dia, tu me chamarás meu marido, e não mais me chamará meu Senhor. É o que eu tenho, sempre chamo ele de Senhor. É mais fácil eu chamar de Senhor do que de chamar meu noivo. Ele é assim, né? Porque é desde criança que eu tenho o costume de tratar ele com respeito, com carinho, né? Assim, que sempre eu trato, né? Mas assim, pra outra parte assim, né? Como ele me surpreendeu, né? Porra, então, aí, né? Mas eu sempre gosto de colocar ele como meu noivo. Por quê? Porque foi isso que ele chegou pra mim e falou, né? Tu me espera, eu vou voltar. E é o que eu tô fazendo, esperando por ele todo santo dia. Toda noite eu tô esperando pelo meu Salvador. Não vejo a hora dele vir. Mas enquanto isso, eu tô aqui trabalhando no reino do céu. Fazendo alguma coisa pelo sacrifício que ele fez por nós na cruz do Calvário. Pastores, não vira as costas para o meu noivo. Pastores, preste atenção. Vocês têm algo para ganhar. Por vocês não acreditar no que está escrito nas Santas Escrituras, vocês podem perder. Outra pessoa pode ganhar em teu lugar, se ela obedecer o que está escrito. Aquela pessoa que obedeceu o que está escrito, pode ter certeza que ela ganha aqueles que era para fazer que não fez. Olha o que tem escrito nas Santas Escrituras. E os que era para ganhar, até os que ele era para ganhar, até o que tem deles será tirado. Presta atenção. Isso aí cabe para qualquer um de nós. Somos o anjo. Pregamos a palavra de Deus, trazemos pessoas para a congregação. Pois então, nós temos por obrigação de cumprir bem direitinho. E sobre esse sonho, que Jesus estava só, né? O sonho do sacrifício, que eu chamo de sonho do sacrifício. Tem escrito em Mateus 10. Que eu vou ler para vocês, foi isso aqui que foi parado, o id dele, que está escrito lá no livro do Apocalipse, foi isso aqui que foi parado, que eu vou ler para vocês agora. É Mateus 10 e o versículo 35. Os pastores com falha perante a ele, mas tem algo para vocês ganhar. Se vocês não tiverem cuidado, vocês acabam perdendo. Por quê? Por não acreditar no que está escrito. Ó, e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Entreguei para vocês. No sonho do sacrifício do Senhor que eu soltei para vocês, ele não estava sozinho, pois então, até eu estava com as costas viradas para ele, também eu não estava entendendo, era nada. Depois que ele apareceu para mim, quando ele apareceu para mim no sonho do arrebatamento, eu passei um tempo para soltar nas redes sociais. Depois que foi que eu comecei a soltar nas redes sociais, e depois, quando eu comecei a soltar nas redes sociais, imediatamente o Senhor apareceu para mim, mostrando esse sonho que eu acabei de soltar para vocês, que é o sonho do sacrifício dele. Que ele me mostrou que estava abandonado, entendeu? É o que eu li para vocês lá no livro de Apocalipse, Apocalipse 2, e o versículo 3, o versículo 4 e o versículo 5. Ainda fui lá para outra página para ler o versículo 16 para vocês de outra página. O versículo 16 não, o versículo 19. Que ele fala nesse versículo: repreende e castiga a todos quanto amam, se põe zeloso e arrepende-te. Então,
Mensagem do Senhor foi entregue sobre o quê? Esses 2 sonhos para vocês. Agora eu vou soltar. E vou soltar outro sonho, eu peço a vocês. Vou soltar os sonhos do mar. E peço a vocês que vocês tomem cuidado. Olha, ele tá vindo, vai haver um grande maremoto, vai haver, porque tá profetizado na Bíblia, não aconteceu isso ainda não. Tá profetizado na Bíblia que ele vai acabar o restante da costa do mar. E não aconteceu não, vai acontecer agora no dia do arrebatamento. Vai haver um grande tremor de terra, porque para a terra se rachar, nas visões que eu tive, então, tinha que ser com terremoto. E um terremoto, vocês sabem que ofende o oceano, né? E quando o vulcão vem de dentro do mar, ainda é pior ainda. Por isso que eu digo a vocês, presta atenção. Nós estamos, é igualmente aquele povo, não é? É de Nivi, que Jonas pregou. Nós estamos igualmente aquele povo. Estamos na sentença. O livro do Apocalipse é uma sentença sobre toda a humanidade. Para passar por tudo isso. Já passado pelo 5º selo, agora o 6º, muitas pessoas não vão suportar. E as que foram deixadas para trás. Se vocês continuarem com idolatria, se vocês continuarem o tempo evangélico com vaidade, o tempo católico com idolatria, com vaidade também, sem se santificar na palavra de Deus, vocês ainda vem 2 ai. Esse vai ser o primeiro ai do 5º selo. O 5º não, o 6º selo. Esse vai ser o 6º selo, vai ser o primeiro ai. Ainda tem mais 2 aí para vir para a face da terra. Vocês prestem atenção. Esse primeiro vai ser terrível. Avalie os outros 2 que ainda tem para vir, né? Então, o outro, eu vou logo soltar para vocês. O outro vai ser o quê? Os países se enfrentando, tudinho. Por que tu tá dizendo isso? Porque eu já sonhei, meu amor. Ele já me mostrou nas nuvens, no céu, para me soltar para vocês. E eu guardei. E ele disse, ela guardou? Faz ela soltar, vou mostrar para ela em sonho. E ele me mostrou que eu tinha visto acordado e eu não tinha soltado. Tá vendo como Deus repreende e castiga todo quanto ama, entendeu? Aí o que foi que eu fiz? Quando eu tive esse sonho, a primeira coisa que eu me lembrei do que eu vi. Ele me mostrou no céu uns carros de guerra. Aí eu disse assim, Senhor, nós vamos guerrear. Me veio logo nessa cabeça, né? Eu disse, não, mas isso não é não. Eu guardei. Aí ele disse assim, ela tá guardando as minhas coisas que eu tô pedindo pra ela conversar com as minhas ovelhas, com o meu povo. Porra, então. Ai, você tá guardando? Peraí. Ele sabe como ele... Pra mim entender as coisas, ele sabe como se comunicar, né? Então, aí ele apareceu pra mim em sonho e mostrou o sonho que eu vou soltar pra vocês agora. Eu sonhei que eu tava num canto, quando eu olhava pra minha frente, eu via várias espadas, elas se cruzando assim. Um ódio medonho, uma raiva, uma ira tão grande, elas se cruzavam assim, elas se enfrentavam. Tanto de um lado, um bocado de espada de um lado, como um bocado de espada do outro. Em cada cabo da sua espada tinha um símbolo do seu país. E o símbolo do nosso país estava bem pertinho do símbolo dos Estados Unidos. Acho que é os Estados Unidos. Esse homem que sempre defende Bolsonaro, esse presidente, é o Chunk, né? Não sei nem falar o nome dele direito. Pois então, tava bem vizinho as bandeiras deles dois. As espadas estavam assim, uma juntinha da outra. E de um lado é assim, uma carreira medonha, só que ele estava mesmo no meio. Ele estava mesmo no meio. É como se tivesse assim, como se ele tivesse, não tem a carreira medonha de espada, não tem aquelas espadas principal que fica no meio, pois é, tava eles dois, o Brasil e esse outro. Esse outro homem aí, lourão. Então, assim, é o que eu tenho pra dizer pra vocês. E eu sempre vou botar a bandeirinha desse país aí, né? Eu sempre vou botar no meu vídeo, quando eu estiver falando desse sonho, eu vou soltar a bandeira do Brasil e a bandeira vou colocar a bandeira do Brasil, a bandeira dele. Para que ainda tem a bandeira de outra, porque o do outro ainda procurei, não encontrei ainda não. Assim, eu tô em dúvida, porque é tanta bandeira, ainda são parecidas uma com as outras, entendeu? Pra mim não fazer errado, porque se eu fizer errado, aí eu assim, ó, não é essa daí não, entendeu? Aí eu prefiro, né, deixar ela quietinho. Mas eu vou botar as principais que não saiu da minha vista, que é essas duas, né? Foi o Brasil, logo o símbolo da minha pátria e o símbolo do outro. O Brasil vai entrar em guerra agora. O Brasil vai entrar em guerra após o arrebatamento. Um bocado de nação do lado e um bocado de nação do outro, se cruzando. Pois então, e na hora que eu vi essas espadas se cruzando, eu saí apavorada, falando pra todo mundo. Ninguém me deu ouvido. Ninguém me deu ouvido. E era um dia festivo, que essas espadas se cruzavam. E eu tava lá, meu filho também tava lá, era um dia festivo. Agora eu não sei o que era, eu sei que era um dia festivo. Não sei qual era a comemoração. Eu sei que era um dia de festa, não sei qual era a comemoração. Na hora que eu tava olhando pra isso, de repente, eu olhando pra isso, olhando também para o meu filho, eu me acordei. Já me deu logo uma angústia. E já me lembrei logo do que eu tinha falhado com ele. Com ele não,
mais respeito, né? Com o meu noivo, Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Salvador, o nosso Senhor, né? Pois então, é o que eu tenho para dizer para vocês. Vai haver uma grande guerra. Tomara que não seja antes do arrebatamento, porque quem que vai sobrar, né? Pensou? Mas o Senhor prometeu na Filadélfia que ela será tirada antes de acontecer isso. Foi o que ele falou, né? Tem escrito nas escrituras que ela não vai passar. A Filadélfia, ela não vai passar, é um anjo do Senhor. Ele não vai passar por essa tribulação. Muitos anjos das igrejas do meu noivo vão ficar na terra para passar pela grande tribulação. Algo que eu vou dizer a vocês, a noiva do Senhor fala para vocês, permaneceis firmes, porque lá no livro do Apocalipse tem dizendo aqueles que suportaram a grande tribulação, que são vocês, que acabaram deixados para trás por iniquidade. Iniquidade é pecado, vocês sabem, né? Por desobediência, porque não quis soltar a palavra de Deus, porque não quis colocar as ovelhas dele do jeito que é para ser. Elas foram empatadas de subir para o céu, vocês também foram. Agora vão ficar para o quê? Para ser pisados. Vou soltar outro sonho para vocês. Acorda, Jesus está voltando. Acorda, Jesus está voltando. É tempo de vocês se consagrar, de jejuar e colocar a igreja dele, em ponto de subida. Porque os pastores, não vejo nem os pastores falando do arrebatamento. Para vocês verem que são pessoas o que mortas de espírito. Porque será que precisa acontecer no Brasil um grande tremor de terra para poder... Ai, Jesus está voltando, igreja, sai alerta. Não precisa disso, não. Só no que a gente está vendo, por aí por fora, já é o suficiente para nós criar vergonha e aprender a pregar o evangelho e falar que Jesus está às portas, que Jesus está voltando, entendeu? Muitas casas por aqui, muito, como é que eu quero dizer? Muitos bairros, com certeza ia sofrer muito. Por quê? Porque são as casas, as únicas casas que ia ficar em pé, as casas são muito frágeis, entendeu? Por isso que eu sempre intercedo pelo quê? Pelo meu país, pelo meu povo, porque são pessoas humildes, são pessoas simples, entendeu? E não precisa acontecer isso, entendeu? A primeira era a minha casa, ir para baixo, né? Por quê? Porque são casinhas simples, são casas humildes, entendeu? Por isso que eu digo a vocês, não precisa que Deus dê um sinal para nós, não. Nós temos que criar vergonha e acreditar em tudo que está escrito. Se ele diz que os sinais... Quando nós vimos os sinais, ele já está próximo às portas, olha, igreja, se prepara, Jesus está voltando, vocês estão vendo aí o sinal, Jesus está voltando. É tempo de vocês renunciar à vaidade, é tempo de vocês se converterem, é tempo de vocês voltarem para o Senhor e sair do caminho largo. Sai do caminho largo, volta para o caminho estreito, porque o caminho estreito é um caminho de renúncia. O crente não pode andar fazendo tudo que quer, tudo que gosta, não. Ai, fulano de tal faz, eu vou fazer. Não, se você fizer, você vai ficar na terra igual ele, entendeu? Não, a gente não pode ser assim. A gente tem que se santificar, me chamar o nosso irmão para santificar também, para quando nós subirmos, o nosso irmão também subir, não ficar nessa terra. Porque vai ser grande a perseguição. Essas pessoas, no livro do Apocalipse, fala que eles chegaram lá no céu com as suas roupas tudo branca. Porque eles começaram a se consagrar aqui na terra. Por isso que eles foram branquinho pro céu. Mas antes eles estavam com a roupa tudo lá, tudo só piscada de sangue. Aí Jesus deixou na terra para poder amadurecer. Que não estava maduro ainda não. Porque se estivesse maduro, então agora vocês esperam ele novamente, né? Porque ele sabe que não desampara ninguém, né? Por quê? Porque ele é amor. Primeiro, mas Jesus, ele é amor, sim, com certeza. Mas vocês nunca devem esquecer que ele é justiça. E ele tem sim misericórdia de nós. Ele vê que se ele vê que vai perder nós para o inimigo, ele prefere muito mais nos tirar, nós pagar um preço do que ele perder nós para todo sempre, entendeu? Marcou com a marca da besta, pronto, já pertence mais ao Senhor, não, pertence a, né? Não era nem para existir nem o nome dele, nem ele, né? Então, né? Jesus me perdoe por eu ter falado isso, né? Porque eu não sei nem se é certo eu falar isso, né? Porque é uma guerra medonha, mas é porque é muitas almas, entendeu? Muitas almas machuca, dói, entendeu? Muitas almas sendo enganadas, muitas almas sendo iludidas, porque o evangelho sempre foi assim, dureza. Quantas pessoas... Jesus foi o primeiro a ser maltratado pelo evangelho. Ele foi o primeiro dos 12 apóstolos. Foi ele, o mestre. Foi humilhado, maltratado. Quantas vezes ele estava lá no templo pregando, as pessoas corriam com ele do templo. Igualmente já fizeram comigo. Correram comigo dentro da igreja. Vai embora, porque senão chama a polícia para tu desse jeito. Desse jeito que é o evangelho. Aí esse é um evangelho verdadeiro. Quando a gente chama a pessoa pecado, a pessoa já se dói.
Por quê? Porque ela está em pecado. Se ela estivesse em santidade, ela não se doía. Quando a pessoa está em santidade, a pessoa não se dói. Muito pelo contrário. A pessoa diz assim, tá pregando o evangelho, eu vou fazer do mesmo jeito. Mas não, quando a pessoa está em pecado, a pessoa entorta logo os beiços. Por quê? Porque está com falha. Entendeu? E outra coisa, a melhor coisa é quando o Senhor nos adverte. Quantas vezes o Senhor já me advertiu? Se ele tivesse vindo, tivesse me pegado do jeito que eu estava, assim, antes de ele me advertir, podia ter certeza que eu ia ficar para pagar um outro preço, então ia ser tirado para o inimigo, né? Então, tá repreendido. Ó, te consagra, renuncia. Evangelho é renúncia. Ele diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. E Mateus 7, e o versículo 13 e o versículo 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. O versículo 14. Entrai pela porta estreita, porque... Entrai pela porta estreita, porque... Estreito é o caminho e apertado é a porta, que leva à vida, e poucos a quem encontra. Poucas pessoas caminham com ele, fazendo a vontade de Deus para entrar na porta estreita. Muitas pessoas estão na congregação, vão entrar direto na porta do abismo. Por quê? Porque está fazendo a sua própria vontade da carne. E a vontade do Espírito Santo está longe. Por isso que eu digo a vocês, igreja do Senhor, cuidado, se prepara. O evangelho é santidade, o evangelho é santidade. Que eu tenho para dizer para vocês. Agora eu vou soltar outro sonho. Eu soltei 2 sonhos e eu vou soltar ele para vocês. Mas primeiro eu vou soltar esse outro aqui que eu já prestei atenção que o senhor quer que eu solte. Pois então eu vou soltar. Ó, eu sonhei que eu tava trabalhando. Quando eu tava trabalhando no período da manhã, eu ia almoçar. Quando eu ia voltar para trabalhar, eu já tinha perdido o horário. Já cheguei de tardezinha. Fiz só experimentar a roupa que eu tava fazendo. Quando eu experimentei, que eu vi que deu, eu já tinha passado para a noite, eu já vim de uma igreja dele. Já vim de uma congregação do meu Senhor, do meu noivo. Quando eu vim no meio do beco, olhei para trás de mim, vinha carro, era moto. Eu não sei o que vinha. Sei que era uma dessas coisas. Quando eu olhei, quando eu vi que vinha água atrás de mim, e na minha frente apareceu um cavaleiro. Apareceu um cavaleiro voado no cavalo. Na hora que ele apareceu, né, eu saí do meio do caminho para ele passar. Na hora que eu saí do meio do caminho para ele passar, eu olhei, ele já tava lá no chão brigando com o homem que vinha atrás de mim. Eu não sabia que vinha esse homem atrás de mim. Pra mim vinha carro ou era moto. Mas na hora que ele tava brigando, eu não vi carro nem moto não, só vi um homem atrás de mim na hora que ele tava lá. Na hora que eu cheguei perto lá dele, trouxe ele, nós chegamos num canto, lá nesse canto onde nós chegamos, ele começou a beber. Na hora que ele bebeu bastante, eu disse, eu não vou deixar ele aqui não, tá tão perto, pode ele voltar. Eu botei ele nas minhas costas e trouxe ele, coloquei ele sentado em cima de uma pedra na frente da minha casa, e eu coloquei lá e eu vi que ele ia caindo, né, porque ele tinha bebido muito. Aí eu disse, não, eu vou deixar ele aqui assim, não, que se eu deixar assim ele vai cair. Eu peguei e me sentei do lado dele. Na hora que eu me sentei do lado dele, eu me acordei. Agora eu vou soltar o versículo para confirmar esse sonho a vocês, que está escrito na Bíblia. Bora? Ó, Apocalipse. Ó, o cavaleiro no cavalo branco. Aquele homem que veio no cavalo era o Senhor, meu noivo Jesus. Ó, e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. E o que está assentado sobre ele chama fiel e verdadeiro, julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Eu já passei, foi direto do versículo, vocês me perdoam? Glória a Deus. Ó, vou repetir o versículo novamente, porque eu só leio o versículo antes, porque é só a respeito do sonho, entendeu? Ó. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que está sentado sobre ele chama-se
fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Por isso que ele estava brigando, você está vendo? Por isso que ele estava brigando, pelejando, porque aquilo, com certeza, ele ia me fazer o mal. E ele não era da terra. Ele não era, porque a cor do corpo dele era idêntica. Então, é o que eu tenho pra dizer pra vocês. O inimigo de Deus, né? O inimigo do meu noivo. Ele era o anjo mais lindo que tinha no céu. Mas por causa da arrogância dele, ele foi afastado, né? Então, e ele quer afastar aquelas pessoas que têm chance e oportunidade. É só vocês não deixarem. Agora, bora porque ele bebeu. Vou ler em Lucas, pronto, tá aqui em cima. Lucas 22, e o versículo 15. Pra vocês verem por que o Senhor bebeu. Porque é dia que o Senhor vai sentar nós à mesa e vai cear. Ó, e disse-lhe: desejo muito comer convosco essa Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra. Tira ele daqui, tira, bichinho. Até que ele se cumpra no reino de Deus. Você está vendo? Está escrito aqui, que ele... Aqui está escrito. Que ele não tocou mais em que nascer, ele não seu mais, até que ele tira o quê? O templo que ele estabeleceu aqui na face da terra, ó. Porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Então, tomando o cálice e havendo dado graça, tomai e repartiste entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Por isso que o Senhor bebeu, porque ele prometeu nesse versículo que até antes ele não ia mais provar mais do fruto da vide. Ele vai o quê? Beber no dia do arrebatamento. No dia que ele tirar a igreja dele da terra, o Senhor senta nós à mesa e ceia conosco, entendeu? É o que tem escrito nas escrituras. Até que isso se cumpra, quem tá comendo do corpo dele, bebendo do sangue, que o vinho simboliza o sangue. O pão simboliza o corpo dele. Então nós estamos... Quem tá ceando é nós. E agora vai chegar o dia do Senhor cear, né? Então... Quer estar não juntinho dele? Pois eu quero estar. Eu renuncio tudo para estar juntinho dele. Bora para lá? Bora? Bora para o céu? Se ver livre de todas essas amarrações aqui. Porque o mundo aqui, para onde a gente olha, tem pecado. Para onde a gente olha, tem pecado. Se a gente colocar a mão, não tiver cuidado, peca. Pois então, a gente tem que prestar atenção. O mundo todinho. A gente estamos nesse mundo porque esse mundo tá... a gente fuma deserdada por causa do pecado. Tá certo que existia pessoas santificadas ao Senhor aqui na face da terra, como Eliseu, era um povo que ele se afastava do pecado. Hoje em dia não, a nossa geração é um povo que gosta de pecar, e peca abertamente, entendeu? Sente prazer mesmo em desobedecer, é o que diz em Salmo. Deixa eu ler pra vocês, eu vou ler e vou encerrar pra cá, vou encerrar com esse, tá bom? Foi mesmo em cima, ó. 40 anos, estive desgostoso com esta geração e disse, é um povo que erra de coração e não tem conhecido os meus caminhos. O caminho do Senhor é caminho de santidade. Ou a igreja se santifica para ir para o céu, ou então a igreja vai ser deixada para trás. Vai ser igual ele disse, Lucas 17 e o versículo 26. Vai acontecer igualmente no tempo do dilúvio. A vinda do Filho do Homem vai ser igualmente no tempo do dilúvio. É o que está escrito nesse versículo. Pois então, entreguei para vocês. Por quê? Porque tinha Noé pregando o evangelho para vocês, chamando vocês ao arrependimento. E aquele povo não se arrependeram. Com certeza está até nos dias de hoje pagando um alto preço, né? Por quê? Porque não quis se arrepender. Aí existe cadeias o quê? Cadeias eternas, né? Para as pessoas pagarem um alto preço. Mas eu entrego para vocês. Tem pessoas que preferem ver primeiro, né? Pois eu prefiro acreditar em tudo que está escrito nas escrituras. Tudo. Até no que não está escrito, mas tudo que está escrito com certeza acontece.
Até nas visões que o Senhor me concedeu, já estava tudo escrito. Ele me mostra só para me soltar para vocês. Ele faz assim, ele me ajuda mostrando em sonho. Na hora que ele me mostra em sonho, aí eu já sei o que é para me falar para vocês, já sei o que é eu tenho que soltar para vocês. Eu procuro só para soltar para vocês, entendeu? Sobre essas espadas que eu vi elas se cruzando, é guerra que vai ter agora. É uma guerra que vai surgir, vai ser um dia o que festivo, que eles vão começar a guerrear. E não vai ser só 1, 2, 3 países, não. Pelo que eu vi, é muitos países, tanto de um lado como do outro. É muito mesmo, e a guerra vai ser horrível, vai ser terrível. E quem tava logo na linha de confronto, mesmo no meio, Brasil. E o outro lá, né, que é o Lourão. Lourão, né, que eu não sei mais nem falar o nome dele. É porque eu não sei falar o nome dele, é Chunk, não sei, né. Porra, então, é que ele sempre defende o Bolsonaro. Eu acho até bonita a atitude dele, né. Mas é só que eu tenho pra dizer pra vocês isso, né. Também não tenho nada contra ninguém, não, né? Mas as coisas que ofendem ao Senhor, a gente que é cristão, a gente sente, entendeu? A gente sente, com certeza. E entreguei para vocês, olha, o noivo e a noiva tá perante vocês, chamando vocês ao arrependimento, para que vocês se ajeitem, para que vocês subam com o Senhor agora no dia do arrebatamento, para participar das festas das bodas do Cordeiro e para participar das festas das bodas do Cordeiro e para participar da ceia. Glória a Deus, vai ser maravilhoso. Imagina aí no céu, todo mundo, glória a Deus. Mas para isso tem que ter renúncia, antes de ir para lá, que ele está esperando que as pessoas renunciem. Mas preste atenção que não vai ficar esperando a vida inteira não, para que as pessoas renunciem não. Porque o povo, pelo povo, o povo nunca quer renunciar. O pior que é para salvar a sua própria alma, não quer ter renúncia não, ó. Tem pessoas que chegam pra mim, né, e dizem assim, não, Deus não quer a nossa roupa não sei o que. Deus quer o nosso coração, nossos pensamentos. Deus não quer só isso não, Deus quer nós todinho perfeito. Pensa chegar lá no céu, só nossos pensamentos, cadê o teu corpo? Onde foi que foi parar o teu corpo? Ele não falou que vai tirar todos os corpos da sepultura? Por que as pessoas não param para pensar? Ele quer nós complete do jeito que tá, entendeu? Se chegar no céu faltando alguma coisa, pode ter certeza que ele coloca no canto. E ele ainda disse, é melhor chegar no céu coxo, cego, do que ter as 2 mãos e ir direto para o inferno. Do que ter os 2 pés e ir direto para o abismo. Do que ter os 2 olhos e ir direto para o abismo. Ele disse que é melhor arrancar um olho e chegar no céu cego, só com um olho, do que você ter os 2 olhos e parar direto para o abismo. A palavra do Senhor é séria. Onde o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. Quando eu peguei esse versículo, aí que eu me apavorei mesmo. Ainda tem pessoas que lê, ainda ignoram. Acho que pensei assim, porque para não acreditar nas coisas que está escrita, tem pessoas que precisam primeiro experimentar para ver. Precisa experimentar não, ó. A parábola das bodas do Cordeiro, né? Eu vou falar assim porque ó, a parábola das bodas é do Senhor, né? Então, a parábola das bodas do Cordeiro. Glória a Deus. Nosso Salvador, nosso Senhor, nosso Mestre, nosso Rei vai casar. E embora pra cá, ó, a noiva dele tá perante a vocês, chamando vocês, tá? A noiva e o noivo perante a vocês, chamando vocês ao arrependimento, ó. E os servos, saindo pelo caminho, ajuntaram todo quanto encontrava, tanto os maus como os bons. Aí, essa parte aqui já é do arrebatamento. No dia do arrebatamento, vai juntar os maus como os bons. Aí, presta bem atenção, que essas partes aqui são dolorosas, ó. Aqui é no dia do arrebatamento, ó. E a festa nupcial foi cheia de convidados, você está vendo? A festa nupcial, ela foi cheia de convidados, mas presta atenção. A festa nupcial é a festa de casamento. Porque as pessoas parecem que não entendem, mas o versículo está tão explicado. Ó, e o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajando vestes nupciais. Vestes nupciais é veste de casamento, entendeu? Ó. E disse-lhe, amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emordeceu. Olha, ele ficou logo com vergonha. Com certeza tá com a roupa toda lavada de sangue, tudo só piscada de sangue. Aí tá lá na presença do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, né? Presença do noivo. Ó, presença do meu noivo, né? Pronto. E disse-lhe, amigo,
repetir o versículo novamente. Como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emordeceu. Ficou logo que foi com vergonha, né? Que emordeceu que ficou com vergonha. Disse então o rei aos servos. Você está vendo como Deus é santo? Olha o que é que ele vai fazer, ó. Por isso que eu digo a vocês, vigiai, cuida, tira tudo que não pertence ao reino do céu de cima de vocês. Do jeito que nós vimos para a terra, sem nada, para lá nós voltaremos. Ele que vai nos cobrir com os vestes resplandecentes. Mas para isso a gente tem que aprender a obedecer, para que as tuas vestes não estejam só piscada de sangue perante a ele. Ó. Disse o rei, ó. Disse então o rei aos servos: amarrai o pé e mão, levai e lançai nas trevas exterior. Ali haverá pranto e ranger de dente. Tirou da festa das bodas do cordeiro e foi lançado nas trevas exterior. E ali vai ter o quê? O que é pranto e ranger de dente? Pranto é muito choro. Ranger de dente é muita dor, né? Não é dor, enchendo os dentes de dor, né? Não, então. Ó, portanto, muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Sempre quando eu chamo vocês para que vocês participem, para que vocês aceitem Jesus Cristo como suficiente salvador da vida de vocês. Quando eu peço que vocês renunciem, é justamente por causa desses versículos. Muitas pessoas vão comparecer na presença dele. Ah, eu pensei que isso não fosse pecado. Não tem isso. Pensei que não fosse pecado. Não tem isso lá não. Entendeu? É pecado e pronto. O pecado pequenininho é a mesma coisa, um pecado grande. Para Deus não existe isso não. É só desobediência. Porque se está dizendo que não é para fazer, a gente faz. A desobediência é pecado. Tanto faz como não. Tanto faz um pecadinho como um pecadão. Ah, não, Jesus não vai olhar para isso que é um pecadozinho. Jesus é amor. Sim, Jesus é amor, com certeza. Mas vocês viram que ele é amor e ele é nosso rei. Mas nem por causa disso ele deixou de lançar nas trevas exterior. Por quê? Porque não estava trajando as vestes nupcial. E eu presto bem atenção, só vocês meditar. Estava perante a ele, mas não estava com vestes nupciais. As vestes têm que ser brancas, resplandecentes. É o que tem escrito aqui no livro do Apocalipse, ó. Deixa eu ler para vocês. Ainda vou soltar um textinho do hino para vocês, ó. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. Tá vendo? Por isso que eu digo a vocês, tem que ser santo. Santo, assim como eu sou santo. Ele não falou? Seja santo, assim como eu sou santo. Como é que eu vou chegar perto de uma pessoa que é todo santo, eu chegar lá perto dele com pecado? Isso não existe, né? Então, aí vocês já estão querendo forçar a barra, né? Então, só. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro, resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Você está vendo? É assim que vocês quem está comparecendo na presença dele, de linho fino, resplandecente. Não com as tuas vestes todas só piscada de sangue na presença dele, porque bebeu o sangue dele dignamente. Sujou as vestes de sangue, manchou, entendeu? Por isso que eu digo a vocês, vigiai, para que nós vamos comparecer perante a ele agora e não está longe não. Ele já tá voltando para vir buscar a sua noiva e os seus convidados. Eu acabei de ler para vocês, entendeu? Acabei de ler. Comecei no versículo 10, fui até o versículo 10, 11, 12, acho que até o 13. Eu acho que é, até isso que termina, entendeu? Não precisa mais duvidar mais não, entendeu? Nós temos que estar o quê? Nós temos que ser o sal da terra, nós temos que ser o sal. Porque se nós não formos sal, nós perdemos o gosto. Para nada nós presta, só para ser pisado pelos outros, né? Olha, crente. Por que que ficou? O arrebatamento era para ter subido. Por que que ficou? Pois então, ficou para ser pisado pelos outros, próprio de dentro da congregação. Por que que nós não subimos? Por quê? Qual era o problema que nós estávamos? Qual era a falha? Você não estava conduzindo nós? Preste atenção, vocês padres, vocês pastores. Por que que não? As ovelhas do templo católico. Padre, por que que ninguém subiu da igreja evangélica, da igreja católica? Só alguns dos crentes. Aí não vão ter nem o que falar. Por quê? Porque a noiva do Senhor está perante o quê? Todos. Falando o quê? Falando que vocês não subiram por causa das idolatrias, por causa da falta, por causa da vaidade. Querem com Jesus, mas não querem renunciar. Todo o povo quer ir com Jesus. Ah, quando Jesus veio, eu quero ir mais ele, eu vou com ele. Não, não é assim não. Para isso a gente precisa primeiro passar por um processo. A gente precisa se santificar. Tá certo que aquele ladrão naquela hora, mas naquela hora ele renunciou. Aquele velho homem
pecava, fazia as coisas erradas, na cruz do Calvário ali, ele morreu, aquele homem. Aí, naquele momento ele já nasceu uma nova pessoa em Cristo Jesus, por isso que Jesus salvou ele. Agora a pessoa está dentro da igreja, pecando. Como é que existe salvação? Entendeu? É isso que eu digo para vocês. Por isso que eu alerto muito vocês, os pastores, os padres. Por quê? Porque essas pessoas vão acusar, tanto um como o outro. Por causa de quê? Por causa da falta. Falta de ensinamento, falta de colocar a palavra de Deus. Falta de colocar a palavra de Deus do jeito que era para ser aplicada. Entendeu? E as ovelhas receber do jeito que é para ser. Quantas pessoas não vão ser humilhadas agora? Quantas pessoas não vai ser humilhadas agora? Depois da vinda do Senhor. Eu vou nos padres e nos pastores. Por quê? Porque essas ovelhas vão te acusarem. Essas ovelhas vão abrir a boca. Por que que o povo evangélico subiu? E por que que os católicos ficou? Não subiu ninguém do povo católico por causa das idolatrias. E os padres sabem. E vocês tem uns também que já sabem. Por que que vocês continuam? Aí vocês vão saber por que que vocês perderam a salvação. Por falta de renúncia da vaidade, das idolatrias. Por isso que não subiu.